Fala, Grunautas, beleza? A gente vai entrar em mais um assunto agora chamado produto escalar, tá bom? Aula passada nós tratamos do ângulo entre dois vetores, como calcular o ângulo entre dois vetores, e nós agora vamos tratar do que é um produto escalar, tá bom? Também é uma operação entre dois vetores, o produto escalar é um número real, então vamos partir aqui para a definição. Vamos falar a definição do que é o produto escalar. E aí nós vamos tentar dar algum exemplo também aqui. Então, bora lá. Quando eu pego dois vetores U e V, U e V vetores, eu digo que o produto escalar entre U e V, de U e V, né? Produto escalar de U e V e aqui eu já vou introduzir a notação, certo? Quando a gente faz a operação do produto escalar entre dois vetores, nós podemos escrever dessa seguinte forma, vou botar aqui a notação, antes de terminar a definição. Eu posso escrever assim, aparece em prova, né? Com esse pontinho aqui entre os dois vetores, e também aparece com esses símbolos aqui do lado, ó. U e V, certo? Essas duas representações são a mesma coisa, tá bom? Então, o produto escalar de U e V é o número real. Não é qualquer número real, ele é um número real que satisfaz a seguinte propriedade. Ele é zero se um dos vetores for o vetor nulo, tá bom? Se U igual a zero, ou V igual a zero, tá? Se qualquer um deles for zero, o produto escalar vai ser zero. E esse produto escalar pode ser igual ao produto das normas do vetor U vezes a norma do vetor V, vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo formado entre esses dois vetores. Isso se os dois forem diferentes de zero, né? Se U diferente de zero e V for diferente de zero. Tá bom? Então, essa é a definição do produto escalar. Ele é zero se U é igual a zero ou V é igual a zero. E ele é módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles dois, se os dois forem diferentes de zero, tá bom? Aí o que acontece? Acontece que numa base, ficou aqui uma base ortonormal, já explico o que é isso. Ortonormal vale que o produto escalar de U e V é justamente a soma dos produtos das coordenadas deles. Então, y1, y2 mais z1, z2, tá bom? O que é uma base ortonormal? Base ortonormal é aquela que o produto escalar entre quaisquer dois vetores da base é nulo, certo? E assim que eu tenho vetores perpendiculares, na verdade, quaisquer dois vetores são perpendiculares e que o módulo deles é 1, certo? O módulo deles é 1. Pô, beleza. Então, bora ver aqui, fazer uma observação. Perceba o seguinte. Eu falei que ele é zero se o produto escalar, né? Ele é zero se U é igual a zero ou se V é igual a zero, né? Certo, mas tem outra condição para que o produto escalar seja zero também. Nesse caso aqui, ó, que o U e o V são diferentes zeros, eu ainda tenho que multiplicar pelo cosseno de θ, né? Então, imagina que o θ fosse 90 graus. Poxa, quem que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero, tá bom? Então, se eu levar em consideração esse caso, posso dizer que é zero.
ou θ igual a 90, certo? Ou seja, se ou os vetores forem nulos, tá? Se um dos vetores for nulo, ou se o ângulo formado entre dois vetores for igual a 90 graus, beleza? E aí, agora eu vou tratar da minha observação. O que é ela? Eu falei na aula passada, deixa eu recapitular aqui. Aqui é muito fácil da gente recapitular a aula passada, só puxar o slide passado aí, ó. Tecnologia ajuda nisso. Então, cosseno de θ era esse produto aqui todo estranho, né? E o que acontece? Esse x1, x2, y1, y2, z1, z2 vai agora ser o meu chamado produto escalar, tá bom? Então eu vou escrever o cosseno de θ de uma maneira mais simplificada. Então o meu cosseno de θ vai ser escrito assim, ó. Cosseno de θ é igual ao produto escalar de u e v produto escalar de u e v dividido pelo produto dos módulos de u e v, ou produto das normas de u e v. Eu vou chamar de módulo porque módulo é muito mais fácil falar do que norma, tá? Você não fica falando norma por aí, pra cima e pra baixo. É mais fácil você chamar módulo, tá bom? Então, essa aqui é a nova cara do meu cosseno de θ, tá? Não preciso mais ficar escrevendo aquela soma de produtinhos assim, não. Beleza? Agora ele tá um pouco mais compacto e mais bonitinho, até mesmo de decorar, né? Que a gente chega na hora da prova e fica pensando, puxa, como que era mesmo o cosseno de θ? Então nós vimos como é que calcula ele, e agora ele tá numa formulazinha mais compacta, tá bom? Então agora vamos passar para os exemplos, para não ficar tão viajado assim. Exemplos. Eu quero calcular o cosseno, por exemplo. Ó, bora ver aqui. Vou pegar o vetor U igual a 3, 8, menos 6. E o vetor V é igual a menos 2, 1, 1 terço. Certo? Quero calcular, por exemplo, o produto escalar entre U e V. Certo? A operação do produto escalar ela não é difícil. Então, para você fazer isso, produto escalar de U e V, você vai simplesmente pegar a soma do produto das coordenadas que se equivalem. Como assim? Eu pego a primeira coordenada do U, primeira coordenada do V, faço o produto dela. Então, vamos dizer, 3 vezes menos 2, mais segunda coordenada do U, segunda coordenada do V, faço o produto dela. 8 vezes 1, mais a terceira coordenada do U, terceira coordenada do V, menos 6 vezes 1 terço. Tá bom? Então aqui a gente tem menos 6 mais 8, menos 2. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Opa, eu obtive um produto escalar que é 0, mas o U é diferente de 0, o V é diferente de 0. O que isso aqui me garante? Me garante de cara que U e V são perpendiculares. Opa, mas de onde foi que saiu essa informação? Perpendiculares? Veio logo da minha definição, né? Quando é que eles vão ser zero, né? Quando é que esse produto escalar é zero? Quando o ângulo formado entre eles é 90. Justamente se eu aplicar aqui na segunda situação, eu tenho o módulo de um, módulo de outro. Esse aqui é diferente de zero, esse é diferente de zero. E o cosseno de θ tem que dar zero, né? Para essa expressão zerar. Então, se o cosseno de θ é zero, então os vetores são perpendiculares. Esse aqui foi o exemplo 1. Vamos passar para o exemplo 2. Exemplo 2 eu vou considerar os... Agora eu quero calcular, né? Calcule θ entre U e V com U igual a 1, 1, 1 e V igual a 2, 0, menos 1. Certo? Então, objetivo, calcular o ângulo θ formado por esses dois vetores. Legal, então, agora que eu já sei uma expressão mais razoável, né, do cosseno de θ,
Você olha, cosseno de θ é igual ao produto escalar entre o IV dividido pelo produto dos módulos. Módulo de U vezes módulo de V. Pô, beleza. Lá em cima, quem que é o produto escalar? É a soma dos produtos das coordenadas equivalentes. Então, 1 vezes 2, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes menos 1. Quem que é o módulo de U? Raiz quadrada. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Quem que é o módulo de V? Raiz quadrada. 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E aí, o cosseno de θ, ele vai ser quem? Vai ser 2 menos 1, que é 1. Aqui embaixo, raiz de 3, aqui raiz de 5. Então, embaixo, raiz de 15. Certo? Então, o meu θ vai ser justamente o arco cosseno de 1 sobre raiz de 15. Valeu? Então, essa é a resposta do meu exemplo. E acho que com esses dois exemplos já está suficiente aqui a aula. Então, a gente vai finalizar por aqui. Essa foi a definição do produto escalar e a nova escrita do cosseno de θ, tá bom? A gente fica por aqui. Valeu?